Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós, irmãos de Santa Elizabeth, estamos aqui hoje, vemos com vocês compartilhar a alegria da beatificação das nossas 10 irmãs mártires elisabetinas, irmã Pascalis e suas 9 companheiras. Nesse vídeo nós vamos fazer uma pequena apresentação, introdução, para que você também tenha vontade de participar conosco online da beatificação, que ocorrerá no dia 11 de junho, na Polônia, na cidade de Wrocław, mas que todos aqueles que pedem intercessão e confiam nas nossas irmãs mártires vão acompanhar à distância. Mas para amar precisa conhecer, não é? Então, esse vídeo vai falar cada uma das irmãs, formandas, postulantes, vai falar um pouco sobre cada uma dessas 10 irmãs. Irmãs elisabetinas que foram martirizadas na Segunda Guerra Mundial. Em meio a um risco de perder a castidade, de perder a sua dignidade, como a sua integridade como religiosa, elas optaram por doar a vida, a ser fiéis, corajosas até o fim. Não, como os nossos primeiros mártires não tiveram medo da espada, da dor, do sofrimento. Elas não tiveram medo dos soldados soviéticos, elas não tiveram medo dos revólveres, das ameaças, de tudo aquilo. Mas elas permaneceram fiéis. Muitas disseram, eu pertenço só a Jesus. E só a Ele servirei. Eu sou uma consagrada ao Senhor e não vou contigo quando eles queriam obrigá-las a fazer aquilo que não gostariam, que não desejavam. Então, as irmãs jovens, irmãs adultas maduras, irmãs idosas, todas elas tiveram a sua vida ceifada por um amor maior. Esse amor que o mundo não entende, um amor que às vezes que é tão proclamado, e é tão jogado, assim, escrachado, mas que é um amor verdadeiro, que vem de dentro, que ninguém retira, que ninguém toma. Irmã Pascalis e as nossas outras 9 irmãs, totalizando 10 irmãs elisabetinas, cuidaram da sua castidade, da castidade de outras jovens que estavam no cuidado delas, doaram a vida protegendo a si e muitas protegendo a vida no lugar do outro. Mas a certeza é de que todas deram a vida por causa desse. Todas deram a vida por causa de Cristo. Porque esse amor arrebata, esse amor supera todas as coisas e dá coragem que a gente pensa que não tem. Elas tiveram coragem de ser fiéis, que nós também possamos ser fiéis até o fim, pedindo a graça da perseverança e que elas derramem sobre toda a humanidade, intercedam por nós, colocando a paz no nosso coração, a paz nesse mundo que tanto necessita. Se você quiser saber mais sobre as nossas irmãs, acompanhe, não saia. Já se aproxima a beatificação das nossas irmãs mártires elisabetinas. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a irmã Maria Melusa Rybka. Irmã Maria Melusa nasceu no dia 11 de julho de 1905, filha de um casal muito humilde. Seu pai era mestre em pedreiros e sua mãe era dona de casa. Irmã Maria Melusa é a terceira filha de 11 irmãos. No dia do seu batismo, recebeu o nome de Marta, e solenemente, no dia da sua vestição, mudou o nome religioso, como ele passou-se a chamar-se Irmã Maria Melusa. Só por curiosidade, Melusa, naquele povoado, tem um significado de pastor. E como ela carregou o seu nome realmente com bom testemunho, de doação, de zelo, como realmente um pastor faz. Irmã Maria Melusa, durante a Segunda Guerra Mundial, mostrou realmente o seu cuidado e zelo, porque o momento e o significado do seu martírio foi que ela se colocou à frente em defesa de uma jovem que seria torturada pelos soviéticos, que naquele período estava naquela região. E há uma frase dela que também é muito interessante, que ela diz, onde estão os soviéticos, ali eu devo estar. Ou seja, onde a necessidade é maior, ali ela deve estar. Então ela se colocou à frente realmente para a defesa dessa jovem, e o seu testemunho também em defesa da sua castidade. Por fim, irmã Melusa morreu aos 40 anos de idade em defesa da sua castidade. Lutou até o último momento para não se render. Irmã Maria Adela veio ao mundo no dia 3 de junho de 1885. Era de uma família comum, possuía 4 irmãos e 6 irmãs. No batismo, recebeu o nome de Clara. E somente aos 26 anos de vida fez o seu pedido para ingressar na congregação das Irmãs Cinzentas de Santa Elizabeth e foi aceita.
no dia 29 de outubro de 1912, recebeu o seu hábito religioso e com ele seu novo nome, Irmã Maria Adela. Adela esperou por muito tempo pela profissão perpétua, a qual aconteceu no dia 29 de junho de 1924, ou seja, com a idade de quase 40 anos de vida. Em meados de 1944, foi eleita superiora da comunidade. Irmã Adela, com uma característica profunda de aceitação aos desafios de bom grado, era uma pessoa prudente e responsável pelos outros. Tinha uma energia inesgotável quando via os outros em necessidade e podia então funcionar em rotação máxima. E foi assim, com prudência e sabedoria, que conseguiu conduzir a comunidade de irmãs naquele período de invasão dos soldados da União Soviética. E foi num domingo, dia 25 de fevereiro. Era o segundo domingo da Quaresma, quando os soldados soviéticos invadiram o esconderijo onde se encontrava a irmã Adela e outras tantas pessoas. Após fuzilarem o casal, donos do local e outras pessoas, os soldados avançaram sobre a irmã Adela, a qual defendeu-se. Mas a defesa dela despertou ainda mais raiva e agressividade nos soldados. E ela gritava, dizendo que era uma pessoa religiosa e pedia que se afastassem dela, que a deixassem em paz, porque tinha dignidade e maior apreço que a vida. Mas os soldados não se afastaram e nem a deixaram em paz. Não tendo conseguido dominá-la, um deles sacou o revólver e atirou contra ela, que, se deixando cair, exclamou: "Ó, meu Jesus!" Por longos anos, nada se soube do local de descanso da irmã Adela. Somente anos depois, por volta do ano de 1970, quando estavam trabalhando na instalação de água encanada, foi encontrado no jardim da estalagem restos mortais e fragmentos de trajes religiosos. A irmã Adela honrou com seu próprio sangue o significado do seu nome. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Como muitos sabem, nós, no dia 11 de junho deste ano, temos essa graça da beatificação de nossas 10 irmãs mártires. E eu gostaria de falar sobre a irmã Sapiência. A irmã Sapiência pode-se dizer que é uma dessas pessoas comuns e correntes, ou seja, que parecia não ter nada de extraordinário, vivia o ordinário de maneira extraordinária. Então, a irmã Sapiência nasceu dia 19 de abril de 1875. Seu pai se chamava Jacó e a mãe Apolônia. A mãe morreu do parto do 10º filho e assim que a irmã Sapiência ficou órfã de mãe muito cedo. E aos 19 anos, então, ela chegou na nossa congregação pedindo para ser aceita. E na festa da visitação do ano de 1906, a irmã Sapiência fez os votos perpétuos. No ano de 1927, ela já era enfermeira desde muito tempo, então ela foi transferida para a casa de Nissa e ficou trabalhando aí. Na casa de Nissa, a missão da irmã como enfermeira era cuidar das irmãs idosas e doentes, missão que ela cumpriu fielmente até o fim dos seus dias. Possuía uma vida interior muito profunda, por isso que se pode ler e saber que é contado dos testemunhos sobre a irmã Sapiência. E um modo carinhoso, atento e também eficiente de cuidar das irmãs ancianas. Era um amor encarnado, digamos assim, se é que pode usar essa expressão, era um amor encarnado dentro de um hábito cinza. A irmã Sapiência viveu na época da Primeira Guerra, então já era nascida na época da Primeira Guerra e talvez jamais pensou ver uma Segunda Guerra e que encontraria a morte nesse tempo, né? Então ela morreu quando Nissa foi invadida pelos soldados da União Soviética e ela morreu defendendo a castidade de uma irmã mais jovem. O soldado agarrou a irmã, não queria soltar, e a irmã Sapiência, mesmo que já era uma pessoa de uma certa idade, aí sobre os seus 70 anos, ela não resistiu, ver a injustiça sendo feita e não fazer nada, né?
Amava demais a Deus e ao próximo para ficar parada sem fazer nada. Não pensou em si, não pensou nas consequências, pensou somente em ajudar a irmã mais jovem que estava sendo levada, provavelmente a ser abusada pelos soldados. Então a irmã reagiu, pediu para que o soldado não fizesse nada com ela e ele Olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Meus queridos, eu venho aqui trazer para você uma história de uma grande mulher. Eu me chamo Irmã Gabriela, mas não vou falar de mim, eu vou falar da Irmã Pascales, que pertenceu, melhor dizendo, à congregação das Irmãs de Santa Elizabeth. Antes dela ser Irmã Pascal, é bom lembrar que ela tinha um nome chamado Madalena e que nasceu no ano de 1916 em uma família de 3 irmãos. Na sua juventude, ela fez uma experiência de trabalho, saiu da sua cidade, se arriscou, Essa cidade foi em busca de emprego. E nessa busca de emprego, ela trabalhou em uma indústria de frutas. Depois ela trabalhou como empregada doméstica, assim como nós popularmente dizemos, em uma casa católica, dirigida pelas Irmãs de São Carlos Borromeo. Depois ela voltou para Niça, porque em Niça ela tinha uma senhora que ela chamava de mãe, ficou doente, então ela veio cuidar desta senhora. E ali, ela cuidando dessa senhora, ela sente realmente o desejo de consagrar sua vida a Deus e vai até a congregação das Irmãs de Santa Elizabeth, que ali já estavam, para entrar na congregação. Então ela faz esse pedido. É claro que ela é aceita, louvado seja Deus, porque as irmãs aceitaram, E ela, com essa idade de 22 anos, ela entra na congregação, no ano de 1938. Então, no dia 3 de março desse mesmo ano, ela e mais 7 jovens entram na congregação.
E nessa entrada, essa senhora que ela chamava de mãe vai com ela. E ela diz uma frase muito bonita para essa senhora. Ela diz assim: hoje, agora, já não pertencemos a este mundo, mas inteiramente ao nosso celestial esposo. Então, a partir desse primeiro momento que ela já faz essa experiência ali, entregando sua vida a Deus, ela já tem a certeza de que ela pertence ao seu esposo, né? E no decorrer da formação, Irmã Pascalis é convidada a fazer um curso de enfermagem, né? Claro, e ela aceitou fazer esse curso quando ela escreve isso para sua família, na certeza de que tudo o que ela faria era para se tornar uma boa e conscienciosa religiosa. Ela não fez esse curso para se envaidecer, né? Muito pelo contrário, ela sabendo que ali ela estaria mais prontamente, teria mais conhecimentos de enfermagem e poder cuidar das pessoas que precisavam naquele momento da sua fragilidade humana. Irmã Felicitas nasceu no dia 12 de maio de 1889, na cidade de Munique. Filha de Ana Maria e de Cristóvão, foi batizada logo no dia seguinte em sua igreja paroquial. Foi professora e educadora. O seu martírio ocorreu no dia 25 de março de 1945, Semana Santa daquele ano. Estando ela com outras irmãs no refeitório, chegaram soldados soviéticos que queriam para si mulheres, moças, jovens e religiosas. Ela pediu à sua superiora que as defendesse. A superiora as defendeu e foi atingida fortemente na cabeça. Irmã Felicita se aproximou para ajudá-la quando um soldado a agarrou e queria levá-la consigo. Ela respondeu não. Ele insistiu mais uma vez e ela disse que preferia a morte a ir com ele. Dada a segunda recusa, ele atirou para cima no teto, como um aviso. Ela se colou na parede e gritou: "Viva Cristo Rei!", mas não terminou a frase. Logo a bala fatal a atingiu e ela caiu no chão. Estender as mãos, exclamar em voz alta: "Viva Jesus Rei!", cair nos braços do Divino Esposo é grande recompensa para a Irmã Felicitas. Irmã Pascalis e suas companheiras intercedam por nós. Irmã Edelburris nasceu no dia 9 de fevereiro de 1905. Foi batizada no dia 14 do mesmo mês. Ingressou em nossa congregação no dia 31 de julho de 1929. Trabalhou como enfermeira. Em 1945, ela disse que, sob circunstância alguma, suportaria mais viver toda aquela situação causada pelos soldados vermelhos, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. No dia 20 de fevereiro de 1945, soldados vermelhos invadiram a casa onde ela se encontrava. Um soldado exigiu que ela o seguisse e ela se recusou. Então ele ameaçou atirar e ela disse sim, pois atire. Ele a agrediu várias vezes com um revólver em sua cabeça. Ela continuou resistindo. Então ele disparou contra ela algumas vezes. Ela deu um silencioso suspiro. Mais uma vez ele atirou contra ela. Ela perdeu a consciência e caiu sobre o colo de uma irmã que estava sentada ao lado. O vigário local conseguiu lhe administrar o sacramento da unção dos enfermos. 3 dias depois foi sepultada. E no local do seu sepultamento, as irmãs plantaram rosas vermelhas, simbolizando o sangue derramado. Seus pais eram protestantes, ao certo nós não sabemos quando ela passou a ser católica. Muito bem, apresentando a irmã Maria Pascal, em 8 de outubro de 1928, ela foi uma irmã muito doada, modesta, discreta,
dá de tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É por isso que quando se ama, dá-se a vida, porque a essência mais íntima do amor é a doação. Contudo, recebem esta graça especial de uma total doação almas muito escolhidas. A irmã Adelaides é uma delas. É que, com a vida dela, ela se assemelhou ao Senhor, mas também com a sua morte. É por isso que ela é chamada de Virgem Crente, porque é preciso fé para receber as graças que o Senhor dá, e ainda mais fé para fazer a sua vontade. É na fé, é pela fé que ela se tornou confiante. E por esta confiança foi que recebeu uma coroa, não como a que o mundo dá, mas uma coroa incorruptível, dada pelo próprio Senhor àqueles que o amam de todo o coração. Seu martírio serviu de semente, porque é preciso que o grão de trigo morra para dar frutos. E deu, porque o sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. Então, cada um de nós temos um pouquinho dessa semente lançada pela irmã Adelaides. E podemos dizer juntos: onde está, ó morte, a tua vitória? Que a irmã Adelaides e todas as mártires intercedam por cada um de nós. Amém. Olá, meu nome é Silvia, sou vocacionada das Irmãs de Santa Elizabeth e venho falar para vocês hoje um pouco da irmã Maria Sabina Taia. Ela que é uma das 10 virgens mártires que vai ser beatificada agora no dia 11 de junho, na Polônia. Nascida no dia 24 de setembro de 1909, vindo de uma família muito simples e humilde, onde seu pai era operário e a mãe uma doméstica. Aos seus 24 anos, ela entrou na congregação de Santa Elizabeth. Durante a preparação do noviciado, ela recebeu o nome de Maria Sabina. Em 1936, quando recebeu também um certificado que a habilitava ao exercício da profissão de enfermeira. Mas não só como enfermeira, mas ela também trabalhava numa casa com idosos, também ajudava na catequese e também na fabricação de ovos. No dia 30 de julho de 1940, quando a igreja comemorava a memória de Santo Inácio de Loyola, ela professou os votos perpétuos. Durante a invasão dos soldados do Exército Vermelho, no convento, permaneceram então a irmã Maria Sabina e algumas co-irmãs suas e o padre. Ainda no meio da mesma noite, um dos soldados tentaram levar a irmã à força, mas ela não foi com eles, ela resistiu firmemente, agarrando-se à sua cruz e exclamou: Santa Mãe de Deus, defendei-me a minha virgindade, permiti que eu morra como uma virgem. Então ele viu que ela estava resistindo firmemente e a deixou. Seu martírio ocorreu no dia 1º de março de 1945, quando uma bala atravessou a porta e atingiu o tórax da irmã Maria Sabina. O sepultamento do seu corpo aconteceu no cemitério local após o exército soviético deixar Lugan. Assim como a irmã Maria Sabina, a Virgem confiante, nós também possamos confiar sempre no Senhor, mesmo com tanta adversidade, com tantos ventos contrários, que não tiramos o nosso olhar